Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Normalmente a gente fala aqui sobre minimalismo, planejamento, organização e autocuidado. Esses são basicamente os principais temas aqui do canal. E com certeza... Carro passando. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vai ser os 4 temas tudo juntos, porque eu acho que a gente tá pisando um pouco na bola às vezes sem perceber quando a gente trata dos 4 temas, e eles se ajudam muito bem, mas de alguma maneira muitos conteúdos no YouTube e da minha parte também acabam usando eles de uma maneira que a gente sem perceber não tá fazendo bem pra gente, e é sobre isso que eu quero falar. Esse vídeo vai juntar a importância de como usar o minimalismo pra se planejar e priorizar bem as coisas na sua vida, e não pra você ser mais produtivo apenas, porque isso também acontece, mas principalmente pra você tá vivendo uma vida que seja boa pra você e que preze pela sua saúde mental. Até porque eu muitas vezes tenho dificuldade de discernir uma produtividade saudável de uma produtividade que tá vindo de muita autocobrança, até porque eu tenho muita essa dificuldade. O meu conteúdo tem isso, mas o conteúdo de várias outras pessoas tem essa energia assim pesada, e eu tenho visto várias pessoas que eu gosto que falam desse assunto dando uma freada nisso e falando como a gente realmente tem que olhar para o minimalismo, para a produtividade, para o planejamento de uma maneira que não seja tóxica para nós mesmos. Então eu queria fazer a minha contribuição, a minha parte. Vou usar uma metáfora aqui do porquê a gente não pode desconsiderar ai, tem uma flor tão linda, será que eu não coloco ela assim? Fica bonito? O que vocês acham? Eu vou trazer a flor aqui pra frente, porque ela tá tão bonitinha e eu acho que ela merece um destaque. Eu queria falar sobre minimalismo do ponto de vista da nossa rotina, do que a gente coloca no nosso dia a dia, para onde a gente dirige a nossa atenção. E eu pensei nessa metáfora outro dia porque eu tava cuidando um pouquinho do jardim, e a gente tem esse pé de manjericão que tava enorme no começo da pandemia, tava gigante, ele só crescia. E agora ele começou a entrar em um momento de ficar meio fraquinho e definhar. E é normal, porque as coisas têm os ciclos, os pés de manjericão tem uma hora que eles acabam mesmo. Só que uma coisa muito importante que eu aprendi pro cuidado do pé de manjericão, e que serve muito bem pra gente entender o minimalismo, é que você tem que podar. E você tem que podar do jeito certo. Não é de qualquer jeito, não é podando as folhinhas, não é podando só as flores. Você tem que podar bem da onde tá saindo 2 raizinhas, bem da onde se dispersa. Porque se você corta onde se dispersa, mais coisas podem crescer daquilo, mas principalmente a seiva, toda a coisa que faz a planta, ficar fortinha, se dirige para um único lugar e a planta fica mais forte, ao invés de se dispersar demais e não conseguir dar conta e sustentar a planta, e dela começa a definhar. Então, podar do jeito certo é essencial para o manjericão ficar lá fortão e bonito e dar muitas folhas e flores. O que acontece? Na nossa vida tem uma hora que a gente, sem perceber, vai colocando coisas demais na nossa rotina, e com isso a gente se dispersa daquilo que é realmente importante para nós. A gente coloca coisa demais para dar conta, sendo que a gente não vai dar conta de tanta coisa, e sem perceber a gente sucumbe a todas as atividades que a vida moderna acha que a gente tem que dar conta, e vem uma cobrança excessiva e a gente tenta dar conta de tudo e vira uma loucura. O minimalismo deve ser usado para pensar na nossa rotina, mas para pensar nas coisas que a gente quer dirigir a nossa atenção e a nossa energia. Tem coisas que a gente não tem como largar mão. Às vezes a gente tem um emprego que tá desgastando a gente, mas a gente ainda não tem condições de largar ele, porque a gente precisa pagar as contas. Sim, só que tem outras coisas no dia a dia, colocar mais do que precisa de cobrança, exigir que a gente dê conta de mais coisas, colocar mais de um trabalho, só que 3, 4, tudo isso pode fazer com que a gente disperse demais a nossa energia, ao invés de focar num trabalho, no nosso hobby que faz bem pra gente, ou num trabalho que a gente quer ver frutos depois. A gente tem que podar no lugar certo e tem que saber direcionar bastante a nossa energia para aquelas coisas que a gente vai dar valor. E nisso eu coloco uma outra coisa. No começo da pandemia eu postei aqui uma rotina intencional e a rotina que eu estava levando há um ano atrás. E a pedido de vocês, eu comecei a preparar um vídeo, um vlog mostrando a minha rotina hoje em dia. Mas tá sendo uma rotina tão louca e tão desequilibrada, e que tava me deixando, porque eu ainda não descobri exatamente a solução, mas tava me deixando tão infeliz. Parece que de um ano pra cá, tudo que eu tinha descoberto que me fazia bem
e que me alimentava lá no fundo e que eu tava sabendo colocar no começo da pandemia, justamente porque tudo que eu tava fazendo tinha parado e eu tive que redescobrir o que eu queria, eu me perdi nos últimos meses, desde que o ano começou. Eu tava tentando dar conta de demais coisas e tava me frustrando e eu tava me distanciando de tudo aquilo que batia no fundo de mim e me fazia bem. E de verdade, gente, minha saúde mental veio... danou-se, sabe? E daí eu pedi licença do trabalho, porque eu queria focar nos trabalhos que estavam vindo como atriz, porque eu tava trabalhando nos 3, 4 empregos diferentes. Daí eu pedi licença de um pra eu poder focar nos outros 3, só que daí esse terceiro parou por outras razões, então eu foquei só em 2. E me fez bem, e eu pude cuidar das coisas que eu gosto, eu pude cuidar da minha casa, eu pude me nutrir, eu pude dar foco para os projetos que eu quero ver crescer. E imediatamente eu tive 4 dias seguidos que eu me senti bem, que eu me senti feliz. E eu acho que a chave dele estava justamente em ter podado um pouco aonde a minha energia estava se dispersando e cuidando de mim. Então, era isso que eu tinha para falar sobre minimalismo e a nossa rotina. É muito importante a gente parar um pouquinho e pensar se a gente não está dispersando a nossa energia. Isso também é minimalismo e, no meu ponto de vista, apesar da gente viver num mundo que instiga muito o nosso consumo e faz com que a gente acredite que o nosso valor está em coisas e em adquirir coisas e ter, né? Eu acho que o minimalismo faz muito bem pra gente se a gente for pensar, alocar a nossa energia e se dedicar a coisas que verdadeiramente fazem bem pra nós mesmos. Uma medida que é sustentável, que a gente ainda consegue pagar as contas, que a gente ainda consegue, mas é bom dar uma freada, é bom dar uma podada nos lugares certos, que a gente não tente dar conta de Deus e do mundo, ao invés de dar conta ao que nos cabe, aquilo que tá no nosso alcance. Priorizar as coisas simples que fazem bem pra nossa alma e que a gente sabe. Então, era isso que eu tinha pra falar sobre a importância do minimalismo nesse momento que eu tô vivendo. E daí no próximo vídeo, eu acho que eu nem vou mudar o cenário, eu vou gravar direto, eu vou falar sobre planejamento e no outro um pouquinho sobre o que eu tô pensando sobre saúde mental e produtividade, porque eu tenho visto umas coisas que me deixam indignada. Segurem aí pro próximo vídeo que vai falar sobre planejamento.